Você entende esse versículo, João 14, o versículo 12, que está escrito assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Podemos fazer mais milagres do que Jesus realizou? Jesus fez essa promessa aos seus discípulos na noite que foi traído, antes de ir com eles para o Getsêmani, durante o jantar em que instituiu a ceia. São palavras difíceis de entender, porque Jesus parece prometer que seus discípulos seriam capazes de realizar os milagres que ele próprio realizou, e até mesmo maiores, bastando que crescem nele. Mas pelo que nós lemos no livro de Atos e na história da igreja, a promessa não parece ter se cumprido. Então, compreender o real sentido desta passagem, desse verso, tem se tornado ainda mais crucial, pois ela tem sido usada para defender modernas manifestações miraculosas, iguais e maiores do que as efetuadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Há duas principais tentativas de interpretar esse dito difícil de Jesus. Primeiro, que as obras aqui nesse versículo são os maiores milagres físicos realizados por Jesus, como curas, exorcismos e ressurreição de mortos. Alguns crentes interpretam esse versículo pensando que Jesus prometeu que faríamos milagres maiores do que ele realizou. Mas seria isso mesmo? Apesar dessa interpretação parecer piedosa, cheia de fé, e é por isso que muitos a aceitam, ela tem algumas dificuldades muito óbvias. Pois bem, em primeiro lugar, nem os próprios apóstolos, que foram os cristãos mais próximos daquela promessa, fizeram os milagres que Jesus fez. Nenhum apóstolo andou sobre as águas, nenhum acalmou os ventos e as tempestades, nenhum ressuscitou o morto de 4 dias. Segundo, a história da igreja não registra, após o período apostólico, a existência de homens que tenham realizado milagres ao menos parecidos com os de Jesus. Será então que os cristãos que nunca fizeram os mesmos milagres que Jesus, que nunca ressuscitaram um morto ou curaram uma doença, não tiveram fé verdadeira ou fé suficiente? Mas a segunda interpretação, que é a correta, entende que Jesus se referia a obras aqui no texto como sendo obra de salvação de pecadores, que cresceria na qual, obviamente, milagres poderiam acontecer. Vejam alguns argumentos. Não eram milagres maiores, mas sim obras maiores que o verso aqui destaca. Perceba que tais obras seriam feitas não apenas pelos 12 discípulos, mas por todos os que creem em Jesus. A chave para entender esse dito difícil de Jesus sobre obras maiores pode ser achada na razão que ele deu aos seus discípulos, porque eu vou para junto do Pai. Olha aí no final do verso 12. Jesus estava ensinando que aqueles que creem nele fariam obras maiores, não em espécie, meus irmãos, mas maiores em extensão. Enquanto Jesus estava neste mundo, seu ministério de pregação foi local, limitado apenas à Palestina. Jesus nunca chegou aí a mais do que 300 quilômetros da sua casa. E enquanto isso, o resto do mundo nada conhecia do seu poder e do seu reino. Mas o seu retorno à presença do Pai significou expansão limitada do reino de Deus a este mundo, começando pelo trabalho, pela pregação dos discípulos. Então, obras maiores a ser realizadas pelos que creem devem ser entendidas desse ponto de vista. Os crentes, através da pregação da palavra no mundo todo, expandiram em muito a área geográfica da atuação do Senhor Jesus Cristo quando encarnado. A obra maior é a transformação do coração humano. E nós, crentes, somos os agentes que Deus usa para realizar essa obra. Não esqueça disso. Então, Jesus não está prometendo que qualquer crente que tenha fé suficiente será capaz de realizar os milagres que ele realizou, ou ainda maiores. A Escritura, a história, a realidade diante de nós está aí para contestar essa interpretação. Mas o que Jesus ensina, ele está prometendo que a igreja seria capaz de avançar o seu reino de uma forma em muito
além do que foi o seu ministério terreno aqui de 3 anos. Você então entendeu esse versículo? Então compartilhe essa verdade com os outros, porque Jesus mesmo prometeu que aquele que crê nele faria obras maiores do que ele fez. E obras maiores é essa expansão do seu reino, muito além do que foi feito por Jesus no seu período de ministério. Deus te abençoe. Seja um agente dessas obras maiores que Jesus ainda está fazendo pela vida da igreja ao salvar pecadores. Deus te abençoe.